O problema é que tá todo mundo esperando o melhor ambiente. E na verdade não tem. O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tente estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tente estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tente os da sua capital. Não dá. Tente os da sua cidade. Não consigo. Tente os do seu bairro. Não consigo. Tente os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário. Então seja essa pessoa. Não interessa se você tá no caos da favela ou se você tá no Alphaville. Não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar. Você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Eu sempre tive isso comigo. Seja lá onde eu passar, eu preciso ser a parte boa desse lugar. E sempre que eu morei em comunidade ou em bairro carente, que a minha criação, ou ela foi em bairro pequeno de periferia, ou ela foi em comunidade de cidade grande. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Não tem nada contra quem faz isso, mas é a minha opção. Eu cresci entre o fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci, é como se a vida virasse pra mim e falava, meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você tá na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? E tem um livro aí. O que você escolhe? Eu falei, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele tá não, tá escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil, o fuzil tá aqui. Não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. O não é dado pela postura que você tem. Você não precisa falar não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. Então eu cresci ou em bairro carente, que sempre teve tráfico, ou em grandes periferias, que sempre... Não, em qualquer lugar que eu tenha morado, eu cresci, ou eu era o bairro carente do lugar, seja quando eu nasci em Minas, quando eu morei em Belo Horizonte, ou quando eu mudei pro Rio. Ou era a periferia desse lugar. No Rio se chama comunidade. Ninguém nunca me ofereceu um fuzil. Ninguém nunca me ofereceu droga. Ninguém nunca me chamou para ser parte do tráfico. Pela minha postura. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não pro fuzil. Eu não dei espaço para que ninguém me oferecesse um fuzil. Eu não precisei falar não para as drogas. Eu não dei espaço para que alguém me oferecesse droga. Eu não precisei falar não para prostituição. Eu não dei espaço para que ninguém chegasse perto de mim com a intenção de prostituição. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer. É possível. E o problema é que a galera vai se apegar ao ser difícil e aí vai. Por quê? A sedução visual da coisa é muito pesada. Porque o cara da comunidade, ele é o cara que tem o melhor carro, ele é o cara que tem a melhor corrente, ele é o cara que tá com a mulher mais bonita, ele é o cara que dá o melhor rolê, ele é o cara que faz a melhor festa, e o garoto, o primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Pra ele fala, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, que eu queria ser meu pai. Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Pô, meu pai trabalhou pra caramba, meu pai sempre crê em Deus, meu pai leu a Bíblia desde criança, meu pai tem um amor inenarrável por minha mãe, meu pai criou 5 filhos em comunidade, sem nenhum deles pegar em arma, sem nenhuma das minhas irmãs engravidar na adolescência. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Então eu não dei espaço pra olhar pro externo e falar, eu quero ser aquele cara do fuzil. Eu queria ser meu pai. Cara, eu acredito muito que Deus escolhe os dele e capacita os dele. Eu, baseado na vida que eu tenho, no ambiente que eu fui criado, no cenário que eu tive que enfrentar, eu não tenho a menor dúvida que eu sou um escolhido. Porque a mentalidade que eu desenvolvi naturalmente no lugar que eu nasci é muito difícil de ser desenvolvida. Eu não era seduzido pelo melhor tênis naquela época. Hoje eu tenho coleção de Jordan, eu adoro Jordan. Mas eu não era seduzido naquela época por ter o melhor tênis. Eu não era seduzido por ter a melhor camisa. Eu não era seduzido por ter a namorada mais bonita. Eu não era seduzido por aquilo. Eu era seduzido por aprender o máximo que eu podia com meu pai, porque a minha mãe adoeceu muito cedo e eu não dava pra eu aprender com a minha mãe. E eu tinha medo de perder meu pai na adolescência. Eu falei, cara, eu tenho que aprender o máximo que eu puder com esse cara, porque se eu perder esse cara, eu tenho que conseguir girar minha engrenagem aqui. Então eu era muito espelho do meu pai. Fisicamente falando, eu pareço muito com meu pai e eu sempre observava meu pai nas ações dele, que eu queria aprender com aquele cara. Então eu não era seduzido com esse tema. E por que eu falo que eu sou um escolhido? Porque por algum motivo eu não comi carne na infância. E por algum motivo um dia me zombaram de mim porque eu não comia carne, e por algum motivo eu fui até minha mãe e falei, mãe, o que eu tenho que fazer pra comer? Aos 7 anos de idade. Então antes de eu descobrir que o cara conseguia comprar o tênis com dinheiro do tráfico, eu descobri que eu conseguia comprar carne com dinheiro da verdura. Então eu descobri antes de ser apresentado pra aquele cara. Com 7 anos de idade eu não tinha a menor noção de tráfico ainda, mas eu já tava vendendo. Então eu já sabia que eu conseguia pelas minhas próprias pernas e com dignidade, podendo andar entre as pessoas de cabeça erguida. Eu descobri isso muito cedo. E só pode ter sido Deus. Eu não
não consigo outra explicação para ter a mentalidade e as escolhas que eu fiz dentro do ambiente que eu fui criado, sem contar o meu pai, a não ser Deus. Fala, cara, eu tô te escolhendo. Você vai passar por um caos absurdo aí, mas o dia que você se erguer, o dia que eu te colocar a mão, o dia que a promessa se manifestar na sua vida, as pessoas vão querer seguir o Deus que você segue. E eu vi meu pai ler na Bíblia a vida toda. Tem uma parte da Bíblia que é a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz: humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo exato ele venha exaltar. Eu suportei 40 anos pra esperar isso. 40. Mas o dia que esse Deus me exaltou, eu fui nos 5 continentes do mundo provar que não tem a ver com o lugar que você nasceu. Tem a ver com as suas escolhas, tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou, tem a ver com aquilo que você fez, tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua.